Vamos mergulhar hoje na identidade complexa e que está sempre evoluindo do policial penal aqui no Brasil. É uma profissão que vive, sabe, bem no meio de uma tensão fundamental. E é aqui que a gente se depara com a grande pergunta, a que vai guiar toda a nossa conversa. Qual é, afinal, a verdadeira identidade e a missão dessa profissão hoje em dia? Guardião de muros ou um agente de mudança? Bom, vamos investigar isso juntos. O grande ponto de virada aconteceu em 2019. Uma emenda na Constituição criou oficialmente a figura do policial penal. Com isso, a categoria deixou de ser agente penitenciário para fazer parte, de fato, da segurança pública. E olha que curioso, em vez de botar um ponto final no dilema, essa mudança acabou jogando ainda mais lenha na fogueira do debate. Para a gente conseguir entender essa dualidade, vamos começar pelo começo. Pela fundação, pelo pilar que sustenta tudo, a função de polícia. A base legal para isso está lá na nossa lei maior, a Constituição. Ela diz com todas as letras que segurança é dever do Estado. Com a mudança de 2019, o policial penal foi oficialmente encaixado nessa responsabilidade, virando uma peça-chave nessa grande engrenagem. E a escala desse trabalho é simplesmente gigantesca. Para se ter uma noção do tamanho disso, estamos falando de quase 1.500 unidades prisionais espalhadas pelo Brasil inteiro. E dentro de todos esses lugares, a gente tem uma população de mais de 600 mil pessoas presas. Esses números por si só já mostram a necessidade absurda de ter ordem e controle. Então, o ponto crucial é este: a função policial é o alicerce. Sem segurança, sem disciplina, o que reina é o caos. E no caos, nenhuma outra atividade dentro do presídio consegue acontecer. Nem trabalho, nem estudo e muito menos a tal da ressocialização. E aqui a gente consegue ver essa tensão de forma bem clara, sabe? Lado a lado. De um lado, a custódia, controle, ordem, uma exigência da Constituição. Do outro, a reintegração, oportunidade, mudança, uma exigência da Lei de Execução Penal. 2 mandatos, 2 missões. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado dessa equação. Porque o novo status de polícia não apagou a missão antiga, a missão histórica de promover a reintegração social. Olha só que interessante essa cronologia. A missão de ressocializar já está na lei desde 1984. O status de segurança veio bem depois, em 2019. E uma lei mais recente ainda, de 2023, veio para amarrar as pontas, reforçando que sim, as duas responsabilidades têm que andar juntas. E o ponto-chave aqui, o que a Lei de Execução Penal nos diz lá na sua essência, é o seguinte: a pena não é só prender alguém e pronto. O objetivo principal é criar um caminho para que essa pessoa, um dia, consiga voltar para a sociedade de uma forma melhor. Portanto, o que a gente precisa entender é que uma coisa não anulou a outra. A mudança de 2019 não foi uma substituição, foi uma adição. A responsabilidade pela segurança foi fortalecida, mas a missão de reintegrar continua lá, firme e forte na lei. Então, como é que a gente resolve essa aparente contradição? Bom, a resposta talvez não esteja em escolher um lado, mas sim em juntar os dois. Na ideia de que esses papéis não só podem coexistir, como um depende do outro para funcionar direito. Pensa comigo, é uma corrente. Um ambiente seguro permite que programas de educação e trabalho aconteçam. Esses programas, quando dão certo, diminuem a chance da pessoa voltar a cometer crimes. E menos crimes lá fora significa o quê? Mais segurança para todo mundo. É um ciclo. E o policial penal está bem ali, no começo de tudo, gerenciando esse processo. Então, no fim das contas, essa dualidade toda não é uma crise de identidade, não é uma fraqueza. Pelo contrário, é o que torna essa profissão tão rica e complexa. O policial penal atua exatamente nessa ponte, entre o controle e a oportunidade, entre a disciplina e a esperança. Tá, mas e na prática? Como esses conceitos de dignidade, de reintegração aparecem no dia a dia? A resposta está nos detalhes, em gestos que parecem pequenos, mas que têm um impacto enorme. E aqui a gente precisa quebrar um mito muito comum. Tratar uma pessoa presa com dignidade não tem nada a ver com passar a mão na cabeça. Não é fraqueza, não é ser bonzinho. É, acima de tudo, profissionalismo. É cumprir o que a lei manda. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma situação bem concreta. Uma escolta de um preso. Uma viagem longa de umas 10 horas, num dia de verão com um calor de 34 graus. O policial penal está lá na cabine da viatura, provavelmente com o ar-condicionado ligado, mantendo foco total na segurança da missão.
Enquanto isso, a pessoa sob custódia está lá atrás, num compartimento de metal, o chamado cofre, que muitas vezes não tem ventilação nenhuma e vira um forno sob o sol. E aí, nesse momento, o ato de parar e oferecer um copo d'água, isso não é compaixão, não é um favor. É o cumprimento de um dever, é garantir o mínimo de dignidade humana, exatamente como a lei exige que a pena seja executada. É profissionalismo puro. E tem uma citação do Edson Moura que, olha, resume tudo isso de uma forma genial. Ele diz que o policial penal é o pé sobre a tampa do bueiro, ou seja, ele mantém a ordem, impede que o caos transborde. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que, para quem quer mudar, exista uma fresta, um caminho de volta. E a gente termina com essa reflexão. Essa junção de segurança e humanidade, que à primeira vista parece uma contradição, talvez seja, na verdade, a única solução real. Uma solução não só para um sistema de justiça mais eficiente, mas para uma sociedade mais segura para todos nós.